Resumo da história de Baki Haren. A história começava com Sabo visitando Tokugawa e marcando uma luta entre ele e o Jack Rama. A luta acontecia na arena subterrânea e Jack derrotava o Sabo de forma esplêndida. Após isso, vemos um padre falando de quando o Jack era criança e como ele sempre se esforçou para superar os seus limites. Depois, Tokugawa falava que o Koshou iria ser o próximo oponente do Jack. No dojo do Shishinkai, Koshou treinava com Doppo e Katsumi, onde fazia uma pequena luta com o Doppo e cortava a perna dele. Em outro dia, Hanada visitava o Hanayama com o intuito de testar a sua força. Eles vão lutar em um estacionamento e Hanada ficava impressionado com o Hanayama. Mas Hanada conseguia agarrar o braço do Hanayama e derrubá-lo. E quando o Hanayama acordava, o Hanada já tinha ido embora. Depois vemos que o Hanada tinha ido visitar o Motobi, mas quem também aparecia ali era o Koshou, que queria lutar com o Hanada. Koshou e Hanada lutavam e após algumas trocas de golpes e vários ferimentos, o Motobi parava a luta, pois eles estavam indo além de um treino. Depois vemos o Jack e o Yujiro caminhando juntos, onde o Yujiro elogiava o Jack, dizendo que ele foi o único que realmente buscou se tornar forte através do caminho da mordida, e que por causa disso ele tinha uma pureza rara. Koshou fazia o seu último treino antes de enfrentar o Jack, onde o Kureha falava para ele voltar vivo. O dia da luta chega e vários lutadores estavam presentes na arena para assistir ao combate. Jack tomava os seus esteroides e em outra sala Koshou alongava. Jack e Koshou entravam na arena e a luta era iniciada. Koshou atacava o Jack com vários golpes que o cortavam, mas Jack ficava bem. Em seguida, Jack atacava com socos e chutes, mas Koshou conseguia se defender. Koshou cortava um tendão do Jack e deixava ele cego de um olho. Porém, Jack mordia o ombro do Koshou e arrancava um pedaço. Depois, Jack dava um mata-leão no Koshou, mas soltava e mordia ele novamente. Koshou sangrava muito, mas Jack dava um chute, um soco e depois pisava no pescoço do Koshou. Koshou tentava ficar de pé e Jack dizia para ele não continuar, mas Koshou cortava outro tendão do Jack, só que Jack pegava o Koshou e mordia o seu braço. Koshou não resistia e caía derrotado. Depois, Koshou falava para o Jack que ele voltaria a enxergar em uma semana, e zoava ele mordendo a sua orelha. Koshou ia para o hospital e Kureha cuidava dele, onde após um dia o Koshou estava de pé treinando. Koshou comentava que o Jack era capaz de deixar qualquer estética marcial para vencer, e que nesse sentido ele era superior ao Yujiro Rama. Tokugawa conversava com o Baki sobre como o Jack buscava vencer e se tornar mais forte. Mas Baki dizia que mesmo assim, o Jack gostava de receber elogios, mesmo que fosse do Yujiro. Tokugawa concordava com o Baki e dizia que ele e o Jack são parecidos. Doppo estava com o Katsumi no dojo e usava uma sacola plástica para treinar, onde no final cortava ela com um chute e fazia uma postura do karatê. Doppo explicava que todos esses movimentos e posturas eram necessários, pois faziam parte do karatê, e falava que o Godo do Jack era uma arte marcial recente, e que o Jack não deveria agir como se soubesse tudo. Depois de alguns dias, vemos o Jack e o Yujiro jantando, onde a cada prato servido, Jack se impressionava com o sabor dos alimentos. Ao terminar, Jack agradecia pela comida e perguntava para o Yujiro por que ele o chamou para jantar. Nisso, Yujiro falava que um jantar entre pai e filho deveria ser algo normal, mas Jack falava para o Yujiro que ele não era normal. Yujiro perguntava se ele o achava desumano, mas Jack falava que não era isso que ele quis dizer. Yujiro perdoava o Jack e falava para o Jack ficar de pé para ter a luta que ele tanto procura. Mas Jack falava que tinha sido Yujiro que estava buscando por isso, e dizia que ele ia começar quando ele se movesse. E Yujiro falava que iria fazer o Jack chorar, mas Jack provocava o Yujiro, falando que quem não avançava era ele. Nisso, o Yujiro começava a rir da provocação do Jack, e depois mandava o Jack ficar em posição de sentido. Jack fazia isso de forma inconsciente, e Yujiro dava um tapa nele, fazendo ele chorar. Jack ficava preso no vidro blindado, e Yujiro brigava com o Modon por eles terem trocado o vidro. Ele falava que o Jack não iria morrer com aquela queda. Jack sorria ao ouvir isso e se soltava. Depois ele agradeceu o Yujiro pelo jantar e ia embora dali. Em outro dia, vemos o Pico andando pela cidade, onde em um momento ele pegava alguns urubus para comer e depois bebia um pouco de chorume como se fosse água. Pico voltava a andar, até que ele viu o Jack com o Tokugawa, e quando se aproximou mais, Jack correu para abraçá-lo, onde Jack disse para o Pico que desde a luta entre eles, ele sempre pensou nele. Jack falava que o Pico tinha feito ele se tornar o que é hoje, e que a luta que eles tiveram foi como uma fusão entre eles. Jack dizia que nunca irá esquecer o quanto ele chorou ao ser derrotado, e falava que queria ver o Pico gritar de desespero. Pico ficava empolgado. Tokugawa dizia que embora o Jack estivesse olhando de cima para baixo, para o Pico o Jack era só um filhote de dinossauro. Jack falava que isso não importava, pois ele tinha o sonho de testar as suas presas contra todos os predadores, e que a fusão entre ele e o Pico iria acontecer de novo. Nesse momento, o Pico agarrava o Jack e mordia o seu trapézio. Tokugawa falava que eles não podiam lutar naquela rua, mas Jack dizia para o Tokugawa se afastar. Nisso, Jack se vira e sai do agarre do Pico, e em seguida dava um poderoso soco que fazia o Pico voar para trás. Pico caía meio desorientado, mas logo levantava e ficava pronto para lutar. Porém, Hanayama aparecia ali e falava para eles não lutarem, porque ali era um lugar tranquilo para as pessoas e era o seu território.
Pico olhava para o Hanayama e corria para abraçá-lo, onde sorria, pois estava feliz em vê-lo. Hanayama dizia que isso lembrou o dia em que eles se conheceram. Ele falava que o Pico ainda é forte. Depois Hanayama ia falar com Jack, mas Jack só pensava em como ele tinha uma presença poderosa. Hanayama falava para o Tokugawa que a luta deveria acontecer na arena subterrânea, e depois dizia que ele ia pagar por ter interrompido ela. Hanayama ia embora, e Jack perguntava para o Tokugawa quem ele era. Tokugawa falava que o Hanayama era um profissional em briga de rua, e dizia para o Jack que eles eram completamente diferentes, mas Tokugawa falava para o Jack não se importar com isso agora, pois em breve as presas dele e do Pico iriam se enfrentar novamente. Após isso, Baki e Tokugawa conversavam, e Tokugawa perguntava quem era o favorito do Baki para a luta. Baki respondia que aquele que busca a pureza da força teria mais chances de vencer. À noite, vemos o Pico na arena Gorakuen, onde ele pensava na sua luta com o Jack e que no final ele iria ser o único a sobreviver. Nisso, Baki ia até a arena e Pico ficava surpreso ao vê-lo. Baki cumprimentava o Pico, dizendo que ele iria lutar com o Jack. Pico acaba falando, onde dizia que iria fazer isso, e falava o nome do Jack. No outro dia, a arena estava cheia para a luta. Jack entrava na arena e já encarava o Pico. Pico avançava tentando morder o Jack, mas Jack usava uma toalha para evitar a mordida e arremessava o Pico no chão. Só que o Pico girava e caía sem levar dano. Jack assumiu a postura de combate e disparava um jab no rosto do Pico. Pico ia para trás, pois seu nariz sangrava, mas ele sorria, pois tinha entendido que o Jack estava mais forte. Jack avança com uma sequência de jabs no rosto do Pico. Pico tentava revidar, mas Jack acertava direto no seu rosto. Pico cambaleava para trás. Nisso, o Jack avança e dava um chute na cabeça do Pico, fazendo ele girar no ar. Só que o Pico caía em pé. Jack agarrava o cabelo do Pico e dava uma joelhada no rosto dele. Depois, Jack tirava o Pico e o segurava pela cintura, onde em seguida dava um suplex alemão nele. Jack rapidamente montava no Pico. E Baki pensava em como o Pico iria lidar com as artes marciais modernas. Nisso, Jack dava uma sequência de socos e martelos no Pico. Depois Jack mordia o rosto do Pico e puxava arrancando um pedaço. Pico ficava paralisado e depois começava a ficar com raiva, mas quando tentava reagir, o Jack acertava com um chute. O impacto desse chute fazia o Pico se lembrar de quando ele lutou com o dinossauro e pensar que o Jack era como esse dinossauro. Jack acertava um cruzado no rosto do Pico, depois o agarrava e dava um suplex, fazendo o Pico bater na mureta da arena. Pico ficava meio desacordado. Jack mordia o braço do Pico e depois o arremessava para longe. Pico estava caído, mas de repente ele levantava e começava a gritar. Depois assumiu uma postura de luta e saltava na direção do Jack, onde agarrava o Jack pela nuca e usava as unhas dos seus pés para cortar o Jack. Jack ficava com vários cortes no seu tronco, mas logo ele acertava o braço do Pico e depois o mordia, onde arrancava um pedaço do bíceps. Pico estava sangrando muito, mas ele atacava o Jack com a sua unha e fazia mais um corte. Porém, Jack puxava o Pico pelo cabelo e o segurava, onde dava outro suplex. Pico batia de cabeça no chão, mas Jack saltava para trás e aplicava outro suplex, e em seguida emendava mais um suplex, fazendo o Pico bater com a cabeça na mureta da arena outra vez. Pico estava desmaiado, e Jack ergueu seu braço, se declarando o vencedor daquela luta. As pessoas da plateia gritavam comemorando a vitória do Jack, e Jack absorvia todas aquelas vibrações positivas. Só que de repente Pico ficava de pé, mas ele estava calmo e sorrindo. Pico estendia sua mão e Jack a segurava, onde logo colocava outra mão. As pessoas aplaudiam aquele gesto de respeito entre eles. E sorrindo, Pico falava que o Jack tinha vencido e depois ia embora dali. Jack ficava muito surpreso ao ver o Pico falar e olhava ele ir embora. Nisso, o Tokugawa ia até a arena com Hanayama e falava que quem declarara o vencedor da partida era ele, mas nesse caso não iria ter problemas. Depois o Hanayama parabenizava o Jack pela vitória, e Tokugawa perguntava para o Hanayama o que ele achava do Goldou, mas Hanayama falava que para ele não importava como os outros faziam as coisas. Tokugawa perguntava para o Hanayama se ele realmente não se interessava nas mordidas, mas Jack interrompia dizendo que pelo jeito que o Hanayama se vestia, ele não era corajoso o suficiente para morder. Jack ainda falava que alguém tão focado em aparências não seria capaz de enfrentar o Goldou. Hanayama falava para o Tokugawa que isso era o suficiente para eles lutarem, mas Jack dizia que venceria o Hanayama sem precisar mordê-lo. Nisso, Hanayama estalava os dedos e encarava o Jack, onde o Jack falava que a luta já iria começar. Porém, Tokugawa dizia que isso não poderia acontecer agora, pois não era uma luta comum. Jack falava que quem deveria decidir isso era ele, pois ele que estava feliz, e mesmo assim não tinha problemas em lutar. Nisso, Hanayama zoava o Jack, falando que não lidava bem com sangue e que o Jack estava ferido demais. Jack ficava com raiva e pedia para o Tokugawa fazer algo. E Tokugawa diz novamente que a luta não iria acontecer agora, mas falava para o Jack que quando ele se recuperar, ele iria lutar com Hanayama. Hanayama saía da arena e se encontrava com o Baki no corredor, onde Baki falava que Jack vs Hanayama era um choque de estilos e queria ser uma guerra santa. O tempo passa e o Tokugawa conversava com o Kuriha sobre o Jack e Hanayama.
Corea falava que as mordidas do Jack não poderiam ser subestimadas, pois ele fazia isso de forma mortal e que mesmo que tenha uma desvantagem, superar ela não seria fácil. Tokugawa perguntava para o Corea quem escolheria, e Corea responde dizendo que ambos têm ideologias diferentes, mas em seus pensamentos e integridade eles eram semelhantes, e Tokugawa concordava com isso. Naquela noite, Jack recebia um presente do Hanayama, que era 2 kg de fígado e sashimi grelhado, para ajudar na sua recuperação. Jack comia e ficava surpreso com o quão saboroso era aquele alimento. Nos Estados Unidos, Trump conversava com Elon e dizia que eles faziam um juramento de não agressão ao homem poderoso, cujo seu poder era força bruta. Elon perguntava por que eles não o prenderam, mas Trump dizia que eles não eram capazes disso, e ao ouvir aquelas palavras, Elon pedia para conhecê-lo. Trump e Elon vão até o hotel onde o Yujiro estava, e ao entrar, Elon ficava impressionado com o Yujiro, e o Yujiro brigava com o Trump por ter aparecido ali de repente, e perguntava quem era o cara que estava com ele. Elon tentava falar com o Yujiro, mas o Yujiro perdia a paciência e dizia que se eles o incomodassem, ele iria violar os dois, e acariciando ambos, o Yujiro mandava eles chamar os seguranças para participar também. Após alguns dias, vemos o Jack descansando no apartamento onde ele mora, até que uma Vespa entra no local e ele decidia capturá-la. Jack pegava a Vespa com seus dentes e sem matar o animal. Depois ele ia até a janela e soprava ela para fora. Nesse momento, o Yujiro aparecia ali, falando que o Jack deveria ser como o Miyamoto Musashi, onde dizia que o Miyamoto pegava as moscas pelas asas usando um hashi, e fala para o Jack que ele deveria ter mordido as asas da Vespa ao invés do corpo. Nisso, a Vespa volta para o quarto e Jack perguntava para o Yujiro se ele poderia pegar ela pelas asas. A Vespa voa na direção do Yujiro, e com um movimento rápido ele arrancava as asas da Vespa usando seu dedo. Depois Yujiro perguntava para o Jack o que ele sabia sobre Kaoru Hanayama, mas Jack falava que ele estava muito apertado e que eles deveriam conversar em um lugar melhor. Jack e Yujiro andavam na rua, e Jack perguntava para o Yujiro se seria ruim ele ir para essa luta sem saber nada do Hanayama. E o Yujiro falava que o Hanayama era extraordinário, e que ele já nasceu forte. E o Yujiro também falava que o Hanayama tinha um aperto infernal, capaz de esmagar o próprio punho. Jack achava aquilo impressionante e dizia que ele esmagara o punho do Hanayama entre seus dentes. Após uns dias, Jack se olhava no espelho e via que suas feridas estavam curadas. Depois ele saía de casa pronto para lutar. Kizaki encontrava com Jack e se apresentava, falando que ele trabalhava com Hanayama e que tinha mandado o sashimi. Jack agradecia pela comida e falava que estava pronto. Nisso, ele e o Kizaki entram no carro e vão em direção ao Hanayama. Quando eles chegam lá, o Hanayama falava que eles iriam ter 5 minutos para lutar antes que a polícia chegasse, e Jack dizia que isso era suficiente. Nisso, Jack avança na direção do Hanayama, mas Hanayama acertava direto no rosto do Jack. Confira essa playlist se você quiser ver mais resumos de mangás de Baki. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.